Bom, já está caminhando para o encerramento. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nada mais justo, né, Renata, de fazer um agradecimento pela forma como tu conduziu o evento, né? Dizer que a gente tem uma profunda admiração profissional pelo teu trabalho, te desejar que tu continue sendo uma líder aí, inspirando que outras milhares de mulheres possam assumir posições relevantes nas empresas e na sociedade. Então, queria te agradecer, né? Queria também, assim, fugir um pouco aqui do que eu vou dizer, talvez tu se junte a mim, né, Renata, nesse agradecimento, especialmente para aqueles que estão nos assistindo, assim, à distância, né? Eles não imaginam quantas pessoas estão envolvidas num evento igual a esse, né? Quantos profissionais, né, aqui cuidando das câmeras, do som. Então, queria fazer um agradecimento também, que são pessoas muito importantes, que às vezes ficam ali no silêncio das suas atividades, mas são protagonistas, certamente, de um evento igual a esse. Então, queria, Renato, fazer um agradecimento a toda a equipe do Alaceiro, mas também toda a equipe que nos ajudou a organizar esse evento. E queria a todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, né, aquelas pessoas que estão aqui presencialmente, testadas, vacinadas, né, e a todas e todos que estão também à distância, nos ouvindo. Queria dar boas tardes e bom dia a todos, né, e desejar, assim, espero que vocês estejam passando por esse período desafiador para a indústria do aço e para toda a sociedade da melhor maneira possível, com saúde. Eu aproveito para deixar aqui os meus mais sinceros sentimentos àqueles que tiveram as suas famílias, as suas vidas, seus amigos impactados por essa terrível pandemia. Então, eu tenho a satisfação de assumir a presidência do Alaceiro no período de 2022 a 2023, dando continuidade ao trabalho de vários líderes, né, como o Máximo. Então, aproveito também, Máximo, para te agradecer pelo período que tu teve à frente aí conduzindo. Tu tem sido um entusiasta da busca de competitividade, da indústria do aço em toda a América Latina, um profundo conhecedor das dificuldades pelas quais o setor passa, mas também um papel sempre de protagonista, de buscar soluções. Então, Máximo, fica aqui o meu agradecimento e o sentimento que a gente continue, todos nós da indústria do aço, colaborando e buscando soluções para os problemas que nunca terminam, né? Então, nós estamos passando por um momento assim, de profunda transformação e mudanças no mundo e nos mercados globais, mas também de recuperação das economias mundiais, o que certamente trará novas oportunidades à indústria do aço na América Latina. Provavelmente vocês já conhecem esses números, né, mas vale a pena lembrar que, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, nas projeções divulgadas agora recentemente, no mês de outubro, o PIB da América Latina e do Caribe ele deve avançar cerca de 6% em 2021, numa comparação anual, e a previsão que o FMI tem no momento é que o PIB deve crescer outros 3% em 2022. Né? É claro que isso compara um recuo de 7% no PIB na região do ano passado, e ao mesmo tempo que o PIB evolui, a produção de aço aqui na América Latina, ela deve crescer cerca de 16% nesse ano de 2021, também em comparação ao ano anterior, totalizando um número importante de 65 milhões de toneladas de aço bruto, é a produção desse ano. Eu vejo que esses números reforçam a importância do aço como um insumo essencial em um cenário de retomada econômica. A indústria do aço aqui na América Latina, ela possui um papel absolutamente relevante na geração de empregos e riqueza. Entre postos de trabalho, ou seja, empregos diretos e indiretos, são mais de 1.200.000 postos de trabalho, reafirmando com esses números a importância do setor como um propulsor de desenvolvimento econômico e social nas cidades, nas localidades em que estamos presentes. Eu queria destacar ainda, né, que o aço é um material insubstituível, que está na vida de milhões de pessoas em diversos momentos ou lugares de suas rotinas, nas casas onde a gente mora, nos meios de transporte, né, na utilização de novas tecnologias para a produção de energia eólica, painéis solares. E durante a pandemia, né, o aço ele teve presente na construção de hospitais, como foi comentado aqui no dia de ontem, equipamentos médicos, EPIs, e certamente o protagonismo das nossas empresas em atuar de forma decisiva na pandemia
ajudou a salvar milhares de vidas aí pela América Latina. Bem, eu gostaria ainda de reforçar a crescente importância do aço nos últimos anos como um insumo essencial para a cadeia de fornecimento de empresas e segmentos que não puderam parar durante a pandemia, né? Muitas empresas pararam, muitos setores tiveram dificuldade, mas setores como a agricultura, produzindo alimentos aí para o nosso dia a dia, setor de máquinas e equipamentos não puderam parar, e a indústria do aço na América Latina teve presente, teve apoiando, teve ajudando e certamente teve uma participação muito decisiva. A gente sabe também que o setor do aço, né, dentre as transformações que temos acompanhado, tem buscado discutir, como eu comentei, num papel de protagonismo, sua atuação frente às mudanças climáticas. Isso foi bastante debatido aqui ontem, principalmente no que diz respeito às emissões de gases causadores do efeito estufa. Eu acredito que a indústria latino-americana do aço, ela dará passos muito importantes nos próximos anos rumo à descarbonização do setor, seja por meio de novas tecnologias em desenvolvimento ou através de melhorias dos processos atuais. Eu destaco que a região ela já conta com a vantagem de produzir um aço mais limpo e sustentável do que os seus principais concorrentes, uma vez que a América Latina emite, em média, 1,6 tonelada de CO2 equivalente por tonelada de aço bruto produzido, contra uma média de 2,1 toneladas da China. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que precisamos, juntos, construir soluções e políticas que contribuam para essa transformação da nossa indústria e para um crescimento econômico sustentável, mas sem que sejamos, de certa forma, penalizados de forma injusta, com taxações e métricas que inviabilizem uma transição sustentável de tecnologia e modelo de negócio. Ainda falando sobre o tema ambiental, eu gostaria de destacar também, como um exemplo, que a indústria brasileira do aço, que foi pioneira na utilização do carvão vegetal como um agente redutor de minério de ferro nos altos fornos, possibilitando a produção de aço com baixa pegada de carbono e diferenciando-se dos demais países no mundo no processo siderúrgico. Atualmente, cerca de 11% da produção de aço no Brasil ela tem como origem o carvão vegetal em substituição ao carvão mineral. O carvão vegetal é um insumo de origem renovável, uma vez que é produzido a partir da madeira extraída de florestas plantadas. As árvores de espécies com crescimento rápido, disponíveis normalmente que são para corte num período de 5 a 10 anos, elas são convertidas em carvão vegetal, alimentando os fornos para a redução do minério de ferro. E ao longo do tempo de crescimento dessas árvores, desde as atividades de plantio até o manejo, o sequestro do gás carbônico, ele compensa o volume de CO2 liberado durante o processo de produção do aço, tornando esse aço ainda mais sustentável. Bom, vejo também o papel do alaceiro de acompanhar de perto todos esses desafios e oportunidades que são apresentados à indústria. Nesse sentido, como uma associação que representa 95% do aço produzido na América Latina, eu destaco que temos trabalhado em alguns projetos muito relevantes junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento, chamado BID, uma entidade que tem como objetivo investir em iniciativas na região a partir da elaboração de instrumentos, financiamento e colaboração para ampliação do impacto de desenvolvimento da nossa região. Eu queria destacar que uma das frentes que estamos trabalhando em parceria com o BID é justamente a descarbonização do setor. Nesse sentido, eu gostaria de comentar também que cada vez mais a agenda ESG, ela deve ser um fator crucial no debate, no planejamento e na tomada de decisões do setor do aço, em todas as suas dimensões, que seja ambiental, mas da mesma forma de importância também na social e de governança, visando um crescimento sustentável. Pensando nisso, eu também entendo que a nossa indústria ela deve avançar cada vez mais a passos largos em suas iniciativas de diversidade e inclusão, como foi muito bem debatido e comentado nesse painel anterior, refletindo no ambiente de trabalho toda a diversidade que existe na nossa sociedade. Eu acredito que as empresas precisam atuar como agentes de transformação e de engajamento nesse tema, trazendo essas discussões sobre diversidade e inclusão para suas lideranças e para o centro da tomada de decisões. É nosso papel, todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, como líderes que somos,
de criar um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, cada vez mais respeitoso e criando oportunidades iguais a todas as pessoas. Além disso, eu acredito que as empresas precisam cada vez mais se unir na busca por novos caminhos e parcerias que contribuam com a solução de problemas sociais, que são cada vez mais graves na América Latina. Cito especialmente o aumento da pobreza e da desigualdade, né, que a gente tem vivenciado na América Latina e que certamente se intensificaram em virtude dos efeitos da pandemia. Nesse sentido, somente como exemplo, eu divido com vocês uma iniciativa que nós lançamos recentemente na Gerdau, como parte do nosso compromisso em contribuirmos para a solução dos grandes dilemas e problemas da sociedade, em especial para a mudança do panorama da habitação no Brasil. Esse programa, que batizamos de Reforma que Transforma, ele contribuirá com a melhoria de mais de 13 mil habitações vulneráveis, ao longo dos próximos anos nos municípios brasileiros em que atuamos, por meio da oferta de crédito a juros abaixo do mercado ou da doação integral da reforma realizada pelo projeto, conforme premissas de vulnerabilidade social que adotamos. Bom, falando agora sobre o mercado do aço e o crescimento da indústria latino-americana, eu também vejo como relevante a correção de diversas, o que eu chamo de assimetrias competitivas, perante os nossos players globais, e que afetam de maneira decisiva a competitividade do aço produzido aqui na nossa região. Também é importante esse equacionamento dos problemas estruturais que existem entre as nações. Ainda hoje, variáveis como uma altíssima carga tributária, a baixa disponibilidade de financiamento local, os gargalos logísticos, eles impedem o aço latino-americano de competir de igual para igual com os demais produtores locais. Por isso eu vejo como imperial que os governos da região tomem medidas mais efetivas de estímulo ao desenvolvimento das economias e as indústrias manufatureiras locais. A gente olha de uma forma muito positiva esses sinais de retomada por parte dos governos da região em investimentos públicos, em projetos de infraestrutura, em projetos logísticos, em projetos relacionados à nova matriz energética, e muito positivo também os avanços que têm acontecido nas parcerias público-privadas. Eu chamo a atenção, mais uma vez, como o Paulo citou há pouco, o baixo nível de consumo per capita de aço aqui na América Latina. A média da América Latina hoje são 120 quilos por pessoa ao ano. Eu acredito que o Paulo citou esse número. Na Colômbia, eu sei que ele citou, o consumo per capita é de apenas 80 quilos por pessoa, enquanto no Peru são 113 quilos. Embora o consumo per capita de aço nos países aqui da América Latina ele deve avançar cerca de 28%, 29% esse ano, em comparação ao ano de 2020, a gente ainda está muito distante, muito aquém da média mundial de 228 quilos por habitante. Eu vejo então que temos assim grandes avenidas de oportunidade para evoluirmos esse aspecto, colocando o aço cada vez mais como um material imprescindível para o desenvolvimento econômico dos países da América Latina. Eu queria também destacar a necessidade das empresas de fazerem sua própria lição de casa, já que existem inúmeras oportunidades. Aqui, como foi comentado ontem, investimentos em inovação, em transformação digital, no meu ponto de vista, são sem dúvida um dos caminhos para melhorarmos a competitividade da indústria do aço. As tecnologias que vêm por trás da indústria 4.0, elas trazem dezenas de novas oportunidades que permitem aos produtores de aço revolucionarem o modo como, por exemplo, geram dados e informações em prol de melhoria de produtividade, melhoria de desempenho. Isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia, a gente precisa utilizar isso de forma ainda mais intensa para a gente melhorar a performance. A inovação e a digitalização, elas também têm nos levado a ficar cada vez mais próximo dos nossos clientes. Quem poderia imaginar que a nossa tradicional indústria do aço estaria hoje vendendo tanto aço online via as plataformas digitais, fenômeno que acelerou assim ainda mais devido à pandemia. Então esse é um passo que já vinha sendo dado nos últimos anos e que a gente teve que mudar ainda mais os nossos hábitos, atitudes, e a proximidade ainda maior no relacionamento com nossos clientes trará ainda mais oportunidades, certamente. Bom, ainda falando sobre a indústria do aço, eu vejo que os desafios que vieram da reorganização das cadeias de abastecimento globais,
que a gente tem visto nos últimos anos, a questão dos fretes, etc., ela vai criar novas oportunidades e estímulos às compras locais, como também foi discutido um pouco e comentado aí no dia de hoje. Então eu vejo que desse modo, o fortalecimento aqui do mercado latino-americano, ele torna-se imprescindível, com a possibilidade de criação de novas parcerias comerciais entre os países da região, atuando de maneira cada vez mais colaborativa, cada vez mais em rede, como o Spinelli comentou aqui ontem, né, durante o speech da Vale. O que eu faço, o meu desejo, né, e comentei com ele ontem, é que a gente tenha de fato capacidade de traduzir esse desejo em planos de fato que possam ser executados e concretizados no curto espaço do tempo. Bom, novos mercados e demandas então se abrirão aqui nos países da América Latina. A gente precisa estar preparado para poder atender os nossos clientes com melhores produtos, melhores soluções, seja em qualidade, seja em portfólio. Então, eu queria aqui concluir a minha apresentação comentando que espero que todos nós da indústria do aço latino-americana, que a gente possa seguir atuando em parceria para superarmos esses desafios que não são pequenos, que são sempre colocados à nossa frente, e que a gente possa oferecer às cadeias de valor em que estamos presentes os melhores e mais inovadores produtos em aço, bem como sermos cada vez mais parte das soluções aos anseios da nossa sociedade. Eu sigo muito confiante de que o futuro de uma indústria forte de aço na América Latina, em todas as suas dimensões, já começou a ser construído por nós. Então, concluo agradecendo a todos que estão aqui presentes, ou que estão nos assistindo à distância, por terem participado. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado.